segunda-feira à noite. Continuamos na semana anti-inflamatória. Eu tô aqui com vocês e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, na verdade, essencial. Muitas pessoas têm dores no corpo, dores de todos os tipos, né? E muitas dessas pessoas, agora na quarentena, pioraram demais com as dores no corpo. Pioraram mesmo, tá? Então, hoje eu chamei um convidado muito especial que vai falar sobre postura com a gente, né? A postura que a gente trabalha, a postura que a gente fica a maior parte do nosso tempo. Eu mesma aqui tô sentadinha assim, ó, de lótus, em índio. Será que é certo isso? Vamos descobrir com ele, que é o rei das dores, ou melhor, o rei das posturas. Vamos falar isso, né, Bruno? Bom, vamos lá. Ah, e antes disso, deixa eu fixar aqui um comentário, fixar o... A galera já vai chegando. Pronto, consegui. Pronto, agora deixa eu fixar. Pronto, agora sim. Vamos lá, Bruno. Já vi. Galera, venha se chegando mesmo, porque o Bruno vai ficar com a gente até as 9 horas da noite. Eita, horário tarde, né? E aí? Tudo bem, Bruno? Então, Ai, tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Como é que eu você também, tá? muito legal. Tá tudo ótimo por aqui. Tá bem? Tá bem de saúde aí em São Paulo? Bem friozinho, mas aqui no consultório é quentinho, né? Então não tem problema. É isso aí. Pra quem não sabe, eu e o Bruno, a gente é amigo há um tempão, né, Bruno? E o Bruno é daqueles cara muito CDF, cara, sério, gente, preciso contar pra vocês, né? Ele já praticava yoga e o yoga dele já era voltado para o alinhamento corporal, que é um estilo diferente do yoga, né? E eu tenho muito tempo no yoga a partir do Wolf, mas eu quero que você se apresente, Bruno, que você fale um pouquinho de você, como é que era essa técnica de yoga, o que é exatamente o Wolf, enfim. Quero que você fale. É muito interessante, né? Porque eu gosto de contar essas histórias, inclusive para os pacientes de hoje, porque eu acho que constrói a história do que a gente é. A minha graduação é em desenho industrial, Ah, é? gráfico por profissão, né? E aí eu resolvi fazer a formação de professor de yoga, porque eu queria me aprofundar, era praticante e tal. Quando eu vi, eu acho que uns 6 meses depois da formação, eu comecei a dar aula. E não era uma coisa que eu queria, mas eu já estava dividindo o tempo, isso há 13, talvez 14 anos atrás. E eu gostava mais do aluno que tinha mais dificuldade no corpo, que era que tinha corpos difíceis como os meus, como é o meu e como ele foi tão difícil de conseguir lidar. Porque eu fui uma adolescente, uma criança sedentária, que não praticava esporte, então eu encontrei no yoga um corpo super rígido. E nessa história de me aprofundar aí nessas questões de corpo, fui estudar tudo que era yoga para todas as patologias, yoga para coluna, yoga para punho, yoga para as articulações. Acabei fazendo uma formação, virei quiropraxista, fui para o Hospital das Clínicas, me especializei em biomecânica e fisiologia na ortopedia aqui de São Paulo. E aí encontrei um tal de Rolfing, né? Fui dar aula para um rolfista que é deficiente visual, a gente é amigo, estuda junto até hoje. E me apaixonei por esse tal de Rolfing, porque ele, na verdade, era o que eu entendia sobre corpo, que era entender o corpo inteiro, né? Não existe um pedaço, não tem como você separar uma parte e achar que se você trocar aquela pecinha do relógio, o relógio inteiro vai funcionar igual de novo. A gente não olha só para a disfunção, né? E aí fui fazer a formação de Rolfing, e tal. Acabei me especializando também em dar aula para professores de yoga para ensinar essa minha compreensão de corpo inteiro, né? Quantos anos faz aquele curso que eu dei para que você Eu não sei, mas participou? foi um curso maravilhoso, gente. Como eu aprendi com o Bruno, sério. Ele é muito didático e ele é muito sistemático, sabe? Virginiano adora o curso dele, porque ele vai explicar a parte anatômica com um bonequinho de uma carinha, né? É verdade. Ao exato, assim.
muito importante porque a gente entende o corpo inteiro. É essa importância que você falou, né? O sistema do Rolfing é olhar para o corpo. Isso é maravilhoso. O curso eu acho que faz uns 6 anos, né? Nossa, tá bom. Eu não lembrava que fazia tanto tempo. Mas é essa importância de olhar para o corpo inteiro que o Rolfing dá, né? De você entender que você está olhando para uma pessoa, você não está olhando para uma disfunção, né? E aí vale a pena explicar exatamente o que é Rolfing, né? Rolfing é um método que ah, quer organizar o corpo como um todo na relação com a gravidade, portanto na estática e no movimento. E para isso, a gente cuida da pessoa num processo que dura entre 10 a 15 sessões, que a gente usa 3 vias de acesso. Toque nos tecidos do corpo, que é aquilo que a gente chama de fáscia, né? Que Uhum. funciona como uma roupa de mergulhador. Então, se eu puxo aqui, lá no tornozelo também vai puxar essa roupa inteira. Nas questões de percepção, porque se o meu corpo não entende aquilo que mudou e aquilo que está acontecendo, eu posso fazer o que eu quiser com aquela estrutura, que ela não vai entender e vai voltar para ser o que era. Então, e aí a questão da coordenação, de como eu posso fazer meu corpo funcionar de jeitos diferentes que sejam mais confortáveis. E tem uma coincidência muito interessante que eu acabei de atender um rapaz, talvez esteja vendo, é, porque ele saiu daqui, eu falei, tô indo fazer uma live. E ele falou, como é que eu vou saber se meu corpo está realmente mudando? Ele era da área de tecnologia, eu falei, não, você vai perceber. E aí a gente trabalha, como é que está esse lado direito comparado com o esquerdo? O direito que a gente trabalhou, tá mais leve. E aí o corpo vai criando uma nova, eu gosto de falar assim, uma nova relação de normal, né? Um novo normal. E um novo uso corporal. Então é isso que a gente vai ajudando o corpo a fazer acontecer. E fica mais leve mesmo, né, Bruno? Depois de algumas sessões, assim, a pessoa já sente mais leve, né? Ela já sente que as práticas diárias dela, corriqueiras dela, já não são mais tão doloridas como eram antes, né? Eu, na verdade, descobri o Wolfing com o Bruno. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia a fundo o que era. Eu descobri o Wolfing com o Bruno. Antes dele dar esse curso para instrutores de yoga, entenderem melhor sobre o Hopkins, sobre todo o sistema, eu fiz uma sessão com o Bruno e foi algo impressionante, porque eu sempre senti uma dor no quadril, porque eu tenho uma escoliose absurda lombar, né? Então eu sempre senti uma dor como se fosse uma fisgada, sabe, no quadril. E eu já fiz fisioterapia, eu fazia musculação, eu sempre fiz yoga, né? E até agora eu não tinha, até aquele momento da sessão eu não tinha sentido nenhuma melhora, né? Muito pelo contrário, em alguns exercícios do yoga até sentia sabe, uma fisgada, alguma coisa que não ia bem. E fiz uma sessão com o Bruno e é muito impressionante, enfim, assim, para quem não conhece, eu já vou dizer assim, a minha experiência pessoal com o golfe, tá? Não dói, gente, é absurdo. Nossa, eu vou sair igualzinha dessa sessão, né? Enfim, você fica, durante a sessão você fica descrente, Esse porque negócio não vai dar em nada. a gente está muito acostumada com a quiropraxia, né? E com a osteopatia, que é um tal de crack, crack, puxa, estala, tal, não sei o quê, negócio forte, ou com o shiatsu, lembra? E era um negócio que era super dolorido. Então a gente acha que tratamento para dor é dolorido. Mas o Rolfing é um toque tão sutil, né? Que ele pega na cabeça, puxa lá no pé, você sente, você fala, nossa, tá puxando, mas não tá doendo, meu Deus, será que tá fazendo efeito? Você fica na hora assim, será que tá fazendo efeito? E foi engraçado isso, porque assim, depois da primeira sessão, eu não senti mais dores no quadril. Foi algo muito mágico. Eu falo mágico, gente, mas vocês sabem que não existe nada energético, mágico mesmo por trás disso, né? É muito estudo fisiológico para se chegar naquele método, né? E então é muito impactante. Eu já tinha falado isso para o Bruno, para mim, que foi o Rolfing não dói, na é verdade. E a maioria das pessoas sentem o que eu senti, tipo assim, não é dolorido mesmo, né, Bruno? Porque a gente estabelece uma relação com o tecido, né? O toque, né, do Rolfing, ele, ao mesmo tempo que ele está fazendo algo, ele escuta. Então, na verdade, o que a gente faz é, o corpo da pessoa, na verdade, que está fazendo o trabalho.
aprende a tocar no lugar certo, do jeito que o corpo precisa, para ele entrar numa boa função sozinho. A Ida Rolf, que foi quem criou o método, ela teve três disciplinas como base. O yoga, então, vem do yoga a questão de pensar o corpo como um todo, como uma estrutura que é contínua e tal, e é assim que as posturas são pensadas, inclusive. A homeopatia, então o que a gente quer no Rolfing é desenvolver saúde, não curar a doença. A doença, ela vai embora porque ela já não tem mais nada para fazer naquele corpo que está funcionando super bem. Né? A dor vai embora porque a disfunção foi embora. Né? Uhum. Então, é até um paradigma isso dentro do contexto do Hoffman, porque o Hoffman ele não tem um objetivo de tirar a dor, mas ele tira, porque tudo está É funcionando. impressionante, gente. É impressionante porque, assim, depois da primeira sessão de Wolfing, eu vou falar sobre o meu perspectiva, o meu ponto de vista, né? Depois da primeira sessão de Wolfing, eu me senti leve. É como se eu tivesse voltado a ser leve. E eu estava realmente acreditando que estava com uma artrose no quadril, né? Tanto que aquele ponto estava pegando. Lógico, né? Para você ter um diagnóstico desse, você precisa ir para o médico, fazer exames e tudo mais. Mas eu estava realmente acreditando que era isso. Gente, eu não consigo curar com nada, né? E uma sessão de algo que é um toque sutil, né? Porque é um toque sutil mesmo, é profundo, você sente movimentar a sua estrutura, mas é sutil e não doloroso, você sente o corpo muito leve depois, né? Vou dar um exemplo aqui, até Luiz, meu companheiro, que está assistindo, inclusive, essa live. Ele dirige muito de carro, né? E sempre que a gente faz alguma coisa corriqueira, né? De repente não é anatômico, de acordo com a nossa genética, porque assim, a gente tem a genética de dirigir carro horas por, sei lá, né? Uma geração, duas gerações, a gente não tem esse processamento genético para ficar sentado no carro horas e horas, né? E o pé dele, que acelera, ele fica indo e acelerando, porque ele pega o trânsito e tudo mais, né? Então, assim, em muitos momentos ele sente essa inflamação do pé e tudo mais, né? Que a gente até um dia já imaginou ser uma patologia. É muito doido, como eu sempre penso no Hopkins como uma solução para isso, porque, na verdade, ele não vai deixar de dirigir, né, Bruno? É que nem a gente aqui, ó, a gente está numa má postura no computador. A solução é não dirigir ou não ficar no computador? Como, né? Não tem Eu como. gosto, eu gosto de pensar, eu tive uma professora na formação de Rolf, que ela faz essa, ela adorava fazer metáfora com comida. E eu aprendi a adorar isso. Então você pensa nos tecidos do corpo, porque a gente tem várias camadas, músculos sobrepostos, você tem os órgãos, e cada um tem sua embalagem, ele precisa deslizar entre si. Então aí você pensa nos tecidos do corpo como se fosse uma lasanha. E daí você pode escolher se ela é vegetariana, se ela não é, você escolhe os ingredientes dela. Você acaba de tirar ela do forno. Como é que estão as camadas dela? Você olha, tem um molho em cada camada, tem líquido em cada camada, elas deslizam entre si. Às vezes é até perigoso, porque como está muito líquida ainda, se você corta, cai no prato, ela fluf, né? De tão É, bem definidas que estão as camadas. Aí, o que você faz? Você pega aquela lasanha, guarda na geladeira e esquece ela lá por 2 semanas. O que vai acontecer com essas camadas da lasanha? elas vão enrijecer. Que camadas, né? Dá para você cortar e comer que nem sanduíche. Ela vai Compactar. compactar. Por quê? Porque desidratou e porque perdeu o movimento. É Hum, exatamente como os tecidos do corpo. Se eu não crio movimento, se eu não dou possibilidade de movimento, né? Por que que o corpo vai hidratar aquela superfície e por que que ele vai manter aquele deslizamento? Ele vai enrijecer. E aí você passa uma vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias, repetidamente, e um dia a conta vem, né? Ficar sentado é basicamente isso. Você fica em flexão o dia inteiro, 12, 14 horas, sentado no carro, sentado no escritório, e acreditar que isso não tem consequência, né? Principalmente na relação com a gravidade, aí é complicado. Por isso, tem que se movimentar, tem que se estabelecer essa relação, né?
com a estática, com a gravidade, com o movimento, se movimentar de jeitos diferentes, isso é super importante. Super importante, né? Eu vou aproveitar esse seu para falar de algo essencial que a gente precisa falar, né, agora nessa live. As pessoas, elas estão mais no computador agora em quarentena, né? Então, a pessoa que trabalhava, de repente, das 8 às 3 da tarde, ela se deslocava até o trabalho, demorava uma hora para se deslocar no trânsito, depois mais uma hora, enfim. Essa pessoa, ela ficava tempo no computador bem menos do que fica hoje. Hoje ela faz apenas uma atividade no dia dela. Então, se ela começa a trabalhar às 8, ela começa às 8 no computador e fica às 6 no computador. Antes, não, ela tinha flexibilidade, ela saía para almoçar com os colegas de trabalho, hoje ela almoça no computador, né? Então, ela tinha mais mobilidade. Agora, em quarentena, a gente tem quase nada de mobilidade, né? Male, male, a gente aperta o botão do elevador agora que a gente pode descer, né? Mas, em São Paulo, né? Isso falando mais de São Paulo, né, gente? Mas, mesmo as pessoas que estão em casa, é isso. Quanto mais tempo você repetindo aquele movimento, a tendência é ficar pior, assim, porque as pessoas estão reclamando muito de dores no corpo, né? Vamos falar ainda das dores relacionadas ao computador, que são dores cervicais, dores nos dedos e tudo mais. Mas você tem observado o maior dos seus clientes com mais dor nessa quarentena? Nossa, sem dúvida. Primeiro, que é isso que você estava falando, as pessoas estão se movimentando muito menos. Porque antes, eu levantava para tomar água e o bebedouro estava do outro lado do andar, eu caminhava um pouco mais. Por menos que fosse, caminhava um pouco mais. Dava uma levantadinha para ir no banheiro, encontrava alguém e ficava um pouco de pé para bater um papo. Hoje, o meu horário de almoço, eu caminho 3 horas. Antes eu tinha que caminhar pelo menos uma quadra para ir para o quilão. Hoje, nem isso eu faço, né? As pessoas não estão fazendo isso. Então, levanta, sai da cama, anda 3 metros, se 3 metros, senta para trabalhar, levanta, vai para a cozinha mais 2 metros, sei lá, volta. E fora que tem uma coisa super importante, que além desse espaço curto de movimento, né, que nem dá para dar passos mais largos e nem se movimentar numa velocidade maior, quiçá dar uma corridinha, né, para atravessar a rua, como a gente faz às vezes, É verdade. a gente ainda perde campo de visão. Olha que coisa louca. Os sentidos ficam num campo muito menor, né? Porque se eu fico dentro de um apartamento, muitas vezes sozinho, ou muitas vezes fechado dentro de um quarto que eu preciso trabalhar, eu perco o campo de periferia, tanto de visão quanto de audição. E isso faz com que eu vou virando uma mecha seca. Não só no corpo, mas nos sentidos, que tem relação direta. Então, é muito importante encontrar alternativas dentro dessa vida de home office, né? Que para a maioria das pessoas vai permanecer por muito tempo, mas tentar achar, como eu falo aqui, bons antídotos para essa vida moderna, né? Que a gente pode encontrar. Existe, igual você falou, uma consequência? Preciso ficar muitas horas no carro? Preciso, né? Igual as meninas às vezes, preciso trabalhar de salto alto? Preciso. Vou dizer o quê? A pessoa precisa trabalhar. O que você vai fazer? Você vai arrumar um antídoto, né? Para ficar muitas horas sentado, para fazer quando a vida era mais ao ar livre para um esporte. Então a gente consegue arrumar alternativas para essa pessoa que está lá no caixotinho, né? Ampliar tanto a questão dos sentidos, que isso ajuda a ampliar o corpo, quanto ajudar a movimentar esse corpo dentro de um espaço pequeno, né? Isso é super importante. Super importante. E assim, você sabe quanto que eu era mega dinâmica antes da quarentena, né? Eu ia para Indaiatuba, voltava aqui para Limeira, depois eu ia para São Paulo, voltava, atendia meus clientes, nananana, e ficava nessa, né? Trabalhava muito do carro, né? Ficava muito tempo dirigindo. Tá? É, E a quarentena, ela me deu uma parada total, assim, tipo, fica no lugar, entendeu? Algo, algo totalmente novo para mim, assim, sabe? Ficar no computador, porque eu sempre produzi conteúdos normal, né? Uhum. O computador, ele representava 1, 2 horas do meu dia. Hoje representa 10 horas do meu É. dia. E eu sou uma pessoa, eu estou sentada assim, ó, de índiozinho, Hum. entendeu?
E eu tenho essa mania de sentar exatamente dessa maneira na frente das 10 horas do computador, né? É uma coisa muito louca, porque assim, eu falo, não, agora eu vou sentar direitinho, com as duas pernas paralelas, tal, não, agora vou fazer direitinho. Depois de 10 minutos, Bruno, eu estou com a perninha assim. Eu não sou aquela pessoa que curvo muito, né? Num projeto assim, sei lá, meu queixo para frente, não pressiono cervical nem nada. Eu costumo manter minha coluna bem reta. Até porque dentro do yoga a gente já tem essa mania, ou sei lá, né, é um mecanismo, assim como você falou, repuxa no dedão do pé, puxa lá na cabeça, roupa de nadador. Quando a gente senta de perninha cruzada, o que acontece? A gente já fica ereta. Então eu fui percebendo ao longo do tempo que quando eu sento de perninha cruzada, fica bonitinho. E quando eu sento com a perninha no chão, eu fico assim. E daí eu cruzo a perna e fico bonitinha, só que dói o quadril, né? Aquela coisa. Quadril. Mas, Isso, mas porque você e eu, a gente tem uma super mobilidade no quadril, né? Para conseguir sentar de perna cruzada. Só que daí essa mobilidade do quadril tem um preço para alguns, né? E aí, realmente, você consegue arrumar um apoio frontal, né? pois é, a questão é o apoio frontal. É. Que é Vamos o falar então para quem trabalha muito assim no computador, como que deve sentar? Então, o ideal, o que que dá para fazer para esses pés realmente ficarem no chão? Porque no mundo ideal, né, é mais interessante que eles fiquem no chão porque você descarrega o peso na frente e a coluna consegue sustentar sozinha. Essa história é até importante antes da gente continuar essa recomendação, pensar que as pessoas muitas vezes elas têm o hábito de fazer isso com o ombro, fazer essa força com as É, costas para tentar se arrumar. E essa é uma musculatura que não foi feita para isso. É ah, uma é? musculatura que é superficial. Essa musculatura ela foi feita para movimento, a gente chama de musculatura fásica. Ela foi feita para movimento, para alcançar, para realmente fazer coisas, né, relacionadas à ação, ao contato, à relação. Sim. E a gente tem uma musculatura que é tônica, que é profunda, que é feita para sustentar a postura. E aí, quando a gente faz isso com o ombro, a gente está mandando uma musculatura de movimento sustentar a postura. Enquanto a tônica está lá, ó, porque você não ativou ela. A tônica é sempre profunda, Bruno? Na Ou a maioria das tônica ela já está programada na nossa genética, assim, por exemplo, sentou, andou, você tem essa musculatura tônica. todo músculo tem fibras tônicas e fásicas, assim, pensando tecnicamente. Mas a musculatura profunda, a postural, ela tem mais fibras tônicas, que é aquela que aguenta ficar em contração durante um tempão, numa Uhum, boa. Musculatura fásica de movimento é feita para relaxar, contrair, descansar, né? A tônica uhum. está acostumada em ficar lá em contração, ela foi feita para isso. A comidinha dela é diferente. Só que daí, a musculatura tônica, ela vai funcionar quando certas coisas estão bem estabelecidas, do tipo um pé em contato com o chão, né? Uma bacia que encaixa e descarrega o peso na relação com a gravidade lá embaixo. É assim que ela funciona. E ela acontece, né? Quando eu ativo a minha visão periférica. Por exemplo, uma experiência super legal é ah, você. Quer ver? Ó, vamos brincar. Olha Tá. o miolinho da sua mão enrugadinho assim e vê o que acontece com a sua respiração e com a sua coluna. A respiração ela fica mais longa ou mais curta? Ah, eu prestei mais atenção nela, acho que ela ficou mais longa. Mais longa? Tá bom, É, vamos testar. Como é que ficou a sua coluna? minha coluna deu uma relaxadinha. Relaxadinha que jeito? Bom? É aqui embaixo, assim, na lombar, né? Deu tipo Ah, assim, pra frente, pochetinha pra frente, é, sabe? aham, Bumbumzinho pra frente, pochetinha pra frente. tá. Agora, ó, vamos fazer só uma coisa. Esquece um pouquinho a telinha do celular, baixa a mão. Você vai enxergar a sala inteira onde você está, como se você estivesse num campo bem aberto, tá? O olho continua, pode ficar olhando para frente, mas Tá. você amplia a visão, você enxerga mais coisas.
E o ouvido, a mesma coisa, você está tentando escutar coisas mais longes, mais abertas, até atrás de você. Percebe o que acontece com a respiração e com a coluna. A minha asinha da coluna encaixou na hora, assim. Aqui, ó, Então, as cápsulas deu uma. A então, coluna. percebe que assim, o contato com os sentidos e o contato de mão e pé é que ativa essa musculatura antigravitacional, vamos falar assim. E é desse Então, o jeito, computador, ele não é bom, porque a gente super, relaxa, a gente fica focal. aqui. É. Ai, E aí a Bruno. negada chega aqui assim. Por quê? Porque está acostumada a ficar com a visão focal. E a gente precisa treinar a visão periférica. Pensa, home office, apartamento. Aí eu abro minha janela, vejo o vizinho, fecho a janela, porque não quero ver o vizinho, né? Não tenho grandes horizontes. O que que acontece? Você vai fechando. E eu vou fechando, né? E essa estrutura corporal, ela tem uma relação muito forte com as emoções que a gente sente, né? Você já viu alguém falar, tá assim, e falar assim, esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu estou radiante de felicidade. Não tem, Não tem. né? Então tem tudo a ver com esse posicionamento corporal, a angústia que as pessoas estão sentindo, né? É. Com esse fechamento dos sentidos, com esse fechamento da estrutura. E aí você percebe que é muito fácil trabalhar um pouco mais as questões de presença, ampliando, deixando a visão periférica abrir, abrindo a audição, né? Nem que seja lá no térreozinho do prédio durante um tempinho. E aí quando eu trabalhar, voltando lá para o assunto, que eu dei uma voltona gigante, Não, eu quero pescar várias coisas dessa voltona que você deu, mas pode voltar. um bom apoio de pé no chão, sabe aqueles coisinhos de calunga, aqueles apoiozinhos de pé que tem inclinação? Isso que eu ia te perguntar, Bruno. Era isso. Aí você pergunta qual? O mais barato. Desde que tenha um bom apoio de pé. Que daí, apoiou o pé, coluna, Mas aqueles, o pé não fica assim levemente na inclinação? não tem problema. É até mais fácil. É até mais fácil, porque aí quando você toca a almofadinha do pé, né, o arco transverso do pé, a musculatura tônica já faz assim. Faz o teste aí pra você ver. Deixa eu colocar o pezinho no chão, porque eu ainda tô em loco. Nossa, Bruno, Viu? coluna. Você empurrou a almofadinha do pé no chão, a coluna cresce sozinha, cresce pela frente. É a musculatura tônica funcionando. Ah, a almofadinha, é essa parte aqui, né, do pé. É, ó, Bruno, acabou. prático. E deixa eu te perguntar, sabe, assim, pergunta, já que estamos todos em casa, as pessoas estão muito afim de conforto, né? E tá rolando muitas pessoas comprarem aqueles massageadores de pé, sabe? Aham. Rola também ou não, porque não apoia o pé totalmente? Então, aquilo é super legal para dar uma acordada no pé. Porque o que acontece? A gente usa muito calçado e o pé vai ficando burro. Tênis super tecnológico, o pé fala, para que eu vou trabalhar? Vou ficar aqui dentro, tá super gostoso. Sei. Não vai para o quadril, porque o pé não faz a função que acontece, que deveria acontecer. Usa o sapato fechado, o pé fica mais burro ainda porque tem uma sola de sapato dura embaixo. Tá. Ele não sabe fazer as torções, né? Então, qualquer coisa que faça esse pé articular, mexer, voltar a sentir, ajuda. Porque o pé, ele deveria saber fazer torção que nem esponja, assim, ó. Quando a gente caminha, o pé faz essa torção. Qualquer coisa que ajude a acordar, nem que seja esse massageador de pé, é ótimo. No, no Insta aqui, tem uma série de videozinhos. Onde tá? Tá no IGTV. Tem uma série de videozinhos para dar coordenação pro pé e fazer essa torçãozinha. No IGTV do Viveca, né? Do Centro Viveca. É. Maravilhoso, maravilhoso. E deixa eu te perguntar, já fazendo gancho naquela viajada nossa, né? Dos horizontes e tal. Pessoinha que tem varanda gourmet. É Precisa. legal? É legal levar o computador para lá, assim? Eu acho super interessante, porque aí você consegue dar uma abertura, né? Você está no Tá. mundo fechado, daí você abre, tem visão periférica, você consegue exercitar essa ida e vinda. Porque no Rolfing eu não quero fixar você num lugar, né?
Isso, se você for pensar, é assim, muitos métodos te fixam dentro de um lugar, de uma postura, né? Muitas dessas linhas de educação, inclusive o yoga, dependendo da linha, te fixa numa coisa que a gente chama de ideal somático, um ideal de corpo. E o que a Sim. gente quer no Rolfing é trafegar entre os dois lugares e poder estabelecer boas relações, né? Então, essa história da varanda gourmet, você tem a visão focal, você tem a visão periférica, você consegue trafegar nesses dois mundos, isso é super legal. Maravilhoso. Bom, enfim, eu tenho tanta pergunta para te fazer, mas a Anaíses falou aqui, né? Eu não tenho muita mobilidade, na quarentena eu fiquei ainda mais travada. E a asma voltou. Olha que coisa, estamos falando de fáscias, né? É. É, Respiração curtinha, com certeza. Respiração fica curtinha, né, Bruna? É isso que eu ia falar. exato. A maioria das pessoas, quando faz isso aqui, sente a respiração ficar curta, porque é a Hum, visão focal. Mas o fechamento dos sentidos faz você ficar com uma respiração menor, porque você ocupa menos espaço. sim, E aí faz todo sentido a asma voltar, a né? voltar. É, Até enganchando aqui no que a Anaíts fala. Ana, beijo pra você, Anaíts. Você é muito querida. Minha irmã também tá na live, Fê. Ó, beijo pra você, Fê. Bom, a Ana falou, a Ana Biscay. Ana também, ó, queridíssima detoxa, falou artrose no quadril, como curar. Então, pegando as perguntas, né, o que a Ana Ites falou e a pergunta da Ana Biscaro, eu queria justamente perguntar isso para você. A questão mais graves, tá, em relação a articulações, como por exemplo, artrose, artrites, doenças reumáticas. Como que se lida com isso dentro da técnica do Rolfing? a gente lida com a causa. De que jeito? Você pensa que uma estrutura, ela tem uma patologia, ela tem um problema porque está acontecendo uma sobrecarga com ela. Tá. Então, por exemplo, numa artrose no quadril, muito provavelmente, na frequência que eu tenho aqui, existe um pé, ó, que não está funcionando como a gente gostaria que ele funcionasse dentro de todas as possibilidades que ele tem. E aí, o que, que vai acontecer? Essa força que encontra o chão vai ser descarregada numa posição só. E vai sobrecarregar conforme vai subindo. Igual as meninas que têm muita condromalácia patelar, né? Que tem uma erosão da patela lá no joelho, que sente dor no joelho. É porque o Sim. pé carrega peso num lugar específico e isso vai subindo. Ou machuca o joelho, ou machuca o quadril. Quando você estabelece uma função mais normal, meu Insta está apagando a tela e eu estou tocando. Quando você estabelece uma função mais normal, a descarga de peso é mais posterior, anterior, e isso vem pela perna toda, né? E aí para de sobrecarregar aquela estrutura, e por isso para de doer. Não é que a gente vai resolver essa lesão, porque tá machucado, existe uma artrose, já comeu o osso, certo? Que já a inflamação está ali, né? É, a artrite ela volta, porque é um processo inflamatório, você para de cutucar, isso Sim. tende a cicatrizar. Na artrose já machucou. Mas aí o que, que você faz? Quando você reestabelece a função, a... redistribui e para de cutucar só aquele lugar lá, né? Tec, 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 tec. Então tende a melhorar. Tende a melhorar e muito. Você tem casos de pessoas com que você atende com artrose? Putz, aqui eu falo que é santo do. O meu cliente comum aqui na minha região é aquele tipo de pessoa que já foi, foi em alguns ortopedistas, não conseguiu resolver dentro daquela terapêutica. Foi em alguns fisioterapeutas XYZ, não resolveu dentro daquela terapêutica. Muitas vezes é minha última chance. Então, vem bastante coisa mais intensa nesse tipo. Do tipo uma hernia de disco muito avançada, ou uma artrose mais específica. Aí precisa ver muito caso a caso para Uhum. ver qual é a possibilidade daquilo avançar ou não. E muitas vezes conversar com outro profissional de saúde para reconhecer se é um caso cirúrgico, se ele precisa de outros auxílios, porque tem que trabalhar em time. Então, por Maravilha. exemplo, quando eu vejo alguma coisa, por exemplo, específica da TM, e eu vejo que o Rolfing não vai dar conta de lidar com aquilo, eu mando para uma dentista.
mando para uma fono, mando para uma pessoa especialista em alguma área, e aí a gente vai conversando. Tem que trabalhar em conjunto, né? E aí isso Maravilhoso. é Sim, importante. com certeza, né? Com certeza, a gente precisa de tudo. Inclusive, esses profissionais, esses médicos ou dentistas também, eles podem trabalhar em conjunto, né, com outros Sem profissionais. dúvida. Sem dúvida. Eu Tem, vejo indicação de médico vindo para cá, de médico e de fisioterapeuta, que encaminha para vir para fazer as sessões de roofing. É raro, mas eu tenho encaminhamento principalmente de fisiatra. maravilhoso, maravilhoso, incrível. Eu tenho uma pergunta. Mulheres, então, já que a gente falou sobre as pessoas que ficam muito no computador para distribuir o peso no pé inteiro, né? Entre os dois pés, colocar os pés no chão, que a coluna já muda automaticamente. Se você está aí na sua casa já tá, testa, faça isso, porque eu acabei de testar e minha coluna, opa, foi pro lugar. Uhum, uhum. E aquilo que eu falei, né? As escápulas, elas parece que elas se encaixam sem eu ter que fazer esse movimento, né? Elas simplesmente rotacionam, né? Mulheres que ficam sentadas com as pernas cruzadas. Elas não estão distribuindo peso, então, né, nos dois pés. Elas tendem a curvar mais a coluna. Entende? Porque daí quando você, por exemplo, eu cruzo a perna direita sobre a esquerda, né? Minha direita aqui. A minha lombar tende a fazer isso. Torcer. Eu cruzo, crio uma torção, porque meu quadril desloca. É tipo o homem que usa carteira grossa no bolso de trás. É mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem um desnível no quadril. E Uhum. aí as meninas, né? Ou, né? Porque homem também tem esse cruzamento de perna, não tão fechado. Porque tem meninas que ainda, além de cruzar a perna, ainda encaixa o dorso do pé na perna de baixo. Você já viu isso? É super comum. Tipo, faço. Faço muito. É super comum. E aí você imagina que você tem um flexor de quadril, tentando mostrar com a mão, um flexor de quadril que fica fechadinho, apertadinho, né? O flexor de quadril é o tal lá que o pessoal do yoga gosta de falar, que é o tal do psoas, que sai lá da lombar, gruda lá na perna. E que Sei. daí quando eu fico de pé, né, ele entra em alongamento. Mas você deixou ele horas encurtadinho. O que que ele faz? Puxa a lombar. E aí, dor lombar. Por quê? Porque a perna ficou cruzada durante muito tempo e esse pessoa está encurtado em rotação ainda, né? E Bruno, aí, quando fica de pé, puxa. maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso, sério. Porque aqui também me caiu mais uma ficha. Na época que eu fazia muitas massagens, então, para quem não me conhece, né, gente, eu também fazia massagens, eu fazia muitas massagens. As mulheres que mais ficavam com salto alto, que mais sentavam com a perna cruzadinha, tinham muito mais dores no trapézio de um lado do que de outro. É, por causa do deslocamento. E o desenvolvimento de escoliose em adolescente? Agora Oi, perdão. E a escoliose em adolescente? Então vamos chegar aí. Eu vou falar do celular. Inclusive, já quero falar com você do celular, tá? Começo de quarentena, eu tive uma dorzinha no dedo, digitando no meu polegar, tá? Nos dois. Uma dor, assim, muito intensa no polegar, de ficar digitando. E eu tive uma dor cervical de ficar com a cabeça embaixo, né? E o sofá, né? No sofá, no sofá, ou enfim, né? Na cama, assim, né? Olhando muito para baixo com o celular, assim. Eu tive muitas dores no começo da quarentena, porque eu comecei a usar muito mais o celular e também comecei a sobrecarregar todo o meu trabalho no celular. Por isso que hoje eu distribuo muito bem. O computador está aqui ligado do meu lado, né? E o celular está na minha frente, mas eu distribuo muito bem. Até o WhatsApp, eu coloco mais no computador, porque realmente eu entendo que o computador ele não me dá dores físicas como o celular, É. né? Existe alguma solução para o celular, Bruno? Bom, como eu estou usando o celular para a gente falar, eu vou usar o controle remoto. Meu, o pessoal tem hábito, né? Coloca coisa aqui e desce a cabeça. Não. Tentar, assim, não precisa fazer isso, né? Que aí é um pouco demais. Mas apoia o cotovelo aqui, mexe no celular aqui. Mais alto. Um pouquinho mais alto, ó, tipo aqui já tá bom. Não precisa ser aqui, né? Como a gente gostaria da altura do computador. Mas, ó, apoiei o cotovelo aqui na costela. Tá. Fechei.
Já dá uma alturinha boa. Não preciso ficar aqui mexendo, né? E Deve aí, ficar muito louco no metrô, né, Bruno? Olhando aquelas é pessoas. que tem muita gente sem cabeça, né? Você já reparou no metrô? Você nem vê a cabeça. Outro dia, eu até tirei foto, tem foto no meu coisa, quase apanhei. O... Eu olhei, sabe quando você tá meio de coisa? Eu falei, nossa, tem uma pessoa sem cabeça aqui do lado. Eu olhei, tipo, só dava pra ver o ombro e a cabeça já tinha sumido. Caraca, Bruno, é Então, verdade. fechado aqui. Então, é só trazer pra cá e usar mais as duas mãos, porque os aparelhos estão muito grandes agora. E aí a gente fica com ginástica de dedo para alcançar. Uhum, Né? Porque aí tem o peso, os aparelhos grandes são mais pesados. Eu detesto verdade. aparelhos grandes. Então, tem uma força para segurar. Eu, quando fico muito tempo, né, não é porque eu estou dizendo que eu também acabo não fazendo, mas eu acabo usando o dedinho para segurar o aparelho. Eu faço uma coisa assim, ó, para sustentar. Ah, E aí eu fico aqui. Eu sinto dor aqui por conta desse dedo muito tempo meu Deus! parado, porque é a firmeza para segurar o aparelho. Mesa para Você segurar. fala, opa, Pesado, mas vai doer também, né? vem para as duas mãos pelo menos. Aí eu consigo usar aqui. É menos pior. Mas essa ideia de usar o WhatsApp no computador é ótima. Eu falo isso para todo mundo. Joga o WhatsApp para o computador, que aí você consegue digitar com um teclado maior, fazer conversas maiores, é bem melhor mesmo. Para quem não sabe, gente, web.whatsapp.com, só. Daí você sincroniza o seu WhatsApp com um computador maravilhoso. Inclusive, essa dica de você colocar o seu celular um pouquinho mais alto, ela serve também para o computador, né? Lembrando, quando a gente falou daquele apoio, suporte do pé, da Calunga, gente, isso daqui não é publi, tá? Falando do patrocínio, é. Suporte de pé, que é imprescindível, né, da Calunga. Mesmo para as pessoas autonas como eu, né, que tá, enfim, tá sobrando aqui tíbia e fíbula. Bom, mesmo para essas pessoas, é legal também comprar um suporte de computador, né, para ele ficar mais ou menos na altura dos olhos. Deixar ele um pouco mais alto. Ah, e tem um monte desses suportezinhos também, e aí usa teclado e mouse separado, né? Tá. Super importante a gente fazer um esqueminha, né, de estrutura. Mesmo, tem muita gente que usa notebook mesmo no escritório e não tem essas coisas de suporte. É super importante. Eu Colocar uso o livro, gente, eu coloco livro, eu É, pilha de livros grossos assim, um computador e os mouse, né, para não ficar. exato. E aí comprar um tecladinho separado, tem uns tecladinhos, meu, super bonitinhos. Eu tenho um coloridinho, que é mó legal. Você usa e tal, conecta. É mais confortável às vezes que o próprio teclado do notebook. Que é maior, é mais largo, tem mais espaço para as teclas. Quem usa os Sim, números tem do lado, né? sim, maravilhoso. E falando nesse conforto do escritório, né, em home office, eu falo home office, tá, gente, mas isso se aplica para todas as pessoas. Por exemplo, a Anaíts tá, tá assistindo aqui a live e ela não trabalha com o computador, mas ela percebeu que em quarentena ela ficou muito mais no computador, né, ou nos eletrônicos em geral. Então, quando eu falo home office, são para todas as pessoas que estão muito tempo no computador. E falando nesse conforto do escritório, a cadeira, Bruno. Como devemos escolher a cadeira? Porque, assim, juro, o que eu mais vi aumentar é preço de cadeiras de escritório. Eu mesmo procurei, estou procurando, minha gente. Se vocês conhecerem algum lugar, outlet, por favor, me mandem inbox. Mas a cadeira tem tudo possível e imaginável. E, assim, uma coisa que eu sempre fico na dúvida, se eu pego a cadeira com apoio de braço, sei, influencia? Não, não. Não. Aí é fator de conforto. É, tem que ser uma cadeira que te apoie bem os quadris, que faça o pé chegar no chão, Tá. que um apoio bem, assim, não precisa de nada muito fantástico. Ela não pode, por exemplo, cadeira de rodinha de escritório, ela não pode rolar muito fácil, porque senão você não tem apoio. Tá. E aquelas que inclinam? Então, não que você perde o apoio, e aí você vai lá para trás e vai trabalhar assim, né? A minha reclina aqui, né? Mas assim, não precisa de nada demais, a não ser que você queira uma cadeira super bonita. Mas se os pés ficarem bem apoiados, não tem necessidade. Não tem grande necessidade de uma cadeira incrível, fantástica e tal, a não ser que te gere dor. Aí, é,
Tem uma coisa legal, né? Porque a gente pensa, ficar muito tempo dói a bunda numa cadeira dura também, né? Então, pensar, tem aqueles tecidos tipo mesh, sabe? Que são teladinhos. Aquilo é bom porque respira e é macio. E Ah, dá um que certo conforto. super na moda. Ah, gente, eu que estou pesquisando o preço de cadeira de escritório, essas são as mais baratas. Custa 200, 200 e 50. pouco. É. Essas são ótimas. Aí é uma questão de olhar tempo e durabilidade. Lógico que essas cadeiras muito mais caras vão durar uma vida inteira, Ah, né? Lógico que uma Herman Miller de R$ 5.000 vai durar uma vida inteira e ela tem 1.000 ajustes. Mas qual é a necessidade real, sabe? Do tempo, do bom apoio, sabe? Você é uma pessoa que tem 5 cirurgias de hernia de disco ao longo da coluna, uma artrose de quadril, um problema no joelho. Realmente, você precisa de uma cadeira. Mas, tipo, uma pessoa em condições de temperatura, pressão normais, você não precisa de tanta coisa modernosa. Tenho cliente, por exemplo, que fica de home office muito tempo. Eu falo, além da cadeira, compra uma bola daquelas de pilates grandona e senta em cima. E vai alternando. que legal, Bruno! Adorei isso, gente. Juro, essa foi a melhor dica da hora, gente, sério. Você fica muito tempo no computador, você compra uma bola de pilates, por favor. Amei! E não é Porque daí, caro, é você tipo cai. R$ 30. Putz, não sei, na Decathlon, é baratinho nessas lojas de esporte. No Mercado Livre tem. Mercado Você Livre. compra a maior que tiver. E aí, geralmente, ela vem com bombinha. Você enche ela num tamanho bom para você, para ficar com o pé no chão. Perdeu o pé no chão, você cai. Vai cansar? Lógico que vai cansar. Você está acostumado a ficar 12 horas numa cadeira com as costas apoiadas. Vai para uma bola? Lógico que você não vai aguentar muito tempo. Mas vai brincando. Ah, ah, fiquei tanto tempo na cadeira, tive uma reunião. Vou levantar, vou beber uma água, fica um pouco na bola. Aí encheu o saco, volto para a cadeira. Ai, Bruno, adorei. E Ai, aí, sempre você. Gente, eu falei que o Bruno é muito breve, cara. Aprendo muito com. eu falo isso para adolescente. Ah, é. Eles estão de férias ou estão em aula no Zoom, né? Zoom. Meu, videogame em cima da bola. Eu falo isso muito para os mais novos que vêm aqui. Pai, mãe, compra uma bola. Vai jogar videogame em cima da bola. Que Sabe? maravilha. Funciona essas coisas. Tem uma rufista, a Ilana, que ela gosta de estruturar. O quarto dos filhos dela é um barato. Tem parede de escalada, tem corda, tem lycra para pendurar, que é para botar para se mexer. Tem o videogame? Tem videogame, mas tem bola, tem pula-pula, tem chão de grama no chão para poder coisar o pé. É super legal. E eu acho que isso funciona super bem para adulto. Meu, qual é a pessoa, vamos dizer assim, depois que a gente pudesse visitar, que não vai amar visitar uma casa que tem uma bola no meio da sala? Não, maravilhoso, né? Serve para as visitas e para alinhar a coluna. Eu amei essa dica. Adorei. É, Deixa eu te perguntar uma coisa. Gente, o tempo voa, você não tem noção. Tá 10 minutos para terminar. Mas nossa, deixa eu te perguntar uma coisa que eu já tô muito curiosa. Assim, já me surgiram várias dúvidas. Aquelas pessoas assim, eu fiquei muito tensa, fiquei no computador e tudo mais, reunião com o chefe, sabe? Aquela pressão e tal. Aí, a hora que ela para, ela se alonga de uma forma tosquérrima. As pessoas estão se alongando de uma forma tosca. Verdade, Bruno? Tipo, de qualquer jeito, e puxa, e, enfim. O alongamento, até o pescoço, né? Alonga o pescoço de uma maneira que é extremamente brusca, né? é, E, Bruno, por favor, é, eu queria saber em relação ao alongamento e fazer alongamentos ao longo do dia, né? O quanto que isso é bom, o quanto que não é? Existe alguma forma de se alongar que seja menos, sei lá, agressiva? então, alongamento tem que ser uma conversa com o corpo. Não tem que ser um arrancamento de um membro do corpo. Começa por aí. Né? O pessoal alonga, parece que vai arrancar um pedaço do corpo. Meu, estabelece uma relação, é aqui. Espera um pouquinho, aguenta. É assim que a gente trabalha no rolfing. Eu estabeleço o contato e deixo o corpo ir. No alongamento tem que ser a mesma coisa. Sabe o que nessa relação de A alongamento... barra, né? Hã?
Não tem que ser força a barra, às vezes nem precisa de mão para isso, né? Não, Só ficar nada da vida na marra funciona, nem filho. Nem filho faz o que a gente quer na marra. E aí, sabe uma coisa que as pessoas não fazem, que é assustador, que acho que para você não vai conseguir imaginar? As pessoas não espreguiçam. É super comum as pessoas não se espreguiçarem. Levanta de uma vez, sai. Sabe aquela espreguiçada que a gente geralmente dá e tal? Geralmente as pessoas não fazem. E aí, primeira coisa, uma das perguntas que eu falo, você espreguiça? Ah, não. Você já viu o bicho levantar sem espreguiçar? Ah, não. Eu falei, quem é você que acha que não precisa espreguiçar para poder levantar? Pensa na lasanha. Tá grudada lá, você nem dá uma espreguiçada, coitada, vai ficar lá 30, 40, 50 anos toda grudada. A espreguiçada é uma boa forma de alongamento, porque daí você estabelece uma boa relação, sabe? E não se espreguiçar só para cima, para o lado. Para diagonal, para torção. E aí você vai se alongando, vai escutando o corpo. Não, isso é maravilhoso, isso é incrível, assim, porque uma das formas que eu mais sinto alongar a minha cervical, e você vai me dizer se está certo ou não isso, né? Eu tenho meu tapetinho de yoga no escritório. Eu não estou no escritório agora, senão eu mostrava para vocês. O meu tapete de yoga fica no escritório. Porque quando eu tenho esse momento de relaxamento, eu deito nesse tapetinho e coloco as pernas para cima, apoiada na parede. É a forma que eu sinto mais alongar a minha cervical. Então, se tá doendo aqui, eu faço esse movimento, parece que embaixo. E eu nem sinto dor, gente, né? É somente essa conversa que o Bruno tá dizendo. E aí, Bruno? Cansei de cuidar de cervical, mesmo nas aulas de yoga, cansei de cuidar de cervical alongando panturrilha e pé, Aham. alongando perna, porque é um tecido só. Né? Da sola do pé, as costas, é tudo uma coisa só. Então, ó, perninha para cima lá, vai realmente fora que você dá um descanso. Muitas vezes não é o que fazer, é o que deixar de fazer. Sabe aquela história? Eu tô aqui, tensionado, o que que eu preciso fazer? Deixar, soltar o peso. Maravilhoso. Que Com é isso que certeza. você faz lá no tapetinho, perna para cima, você vai deixando o tônus ir soltando, a coluna largar, as costelas, bruf, ir para o chão, né? Você deixa a coluna ficar pesada, né? É, um super exercício, além dos alongamentos, além de espreguiçar, é deitar um pouco e deixar o peso do corpo ir para o chão. Olha que coisa louca. Maravilhoso. É Mas, tão assim, simples, só isso. Como é que é? um apoio embaixo do joelho ou você acha desnecessário? Como for mais confortável. É uma ótima ideia usar um apoio abaixo do joelho, algumas vezes fazer com as pernas para cima na parede. São todas ótimas ideias. Maravilhoso. E também, Bruno, é importante a gente ressaltar que eu vivo falando aqui para as pessoas, né? Ainda nessa semana anti-inflamatória, eu estou falando toda live isso, a importância de movimentar o corpo, né, gente? Fazer alguma atividade física. E assim, aqui você esteja habituado, lógico, né? É muito legal essas atividades físicas que prestam muito atenção no movimento do corpo, sabe? Trazer para dentro mesmo, como o tai chi, como o yoga, como o pilates. Você a toda hora está prestando atenção no seu movimento, na sua respiração, no seu corpo. Dificilmente alguma coisa vai ser brusca. Lógico, tem aulas e aulas de yoga por aí, né? Aulas e aulas de pilates. Mas, assim, provavelmente vai ser um exercício muito consciente, né, Bruno? Essa questão de movimentar o corpo, Uhum. extremamente. Inclusive, num assunto que eu vou entrar agora com você, porque a gente tem pouco tempo, mas eu só quero pincelar, no frio, né? Tá muito frio pra gente ficar Nossa, envelhecido, né? A gente tá. é. Não, tem que se manter aquecido, principalmente pé e cabeça. A gente esquece, né? Mas a gente perde muito calor pela cabeça. Olha aí o cabelo molhado, 9 horas da noite. Bruno, não A gente briga com. perde, a gente perde muito calor pela cabeça e pelo pé. E aí a gente vai enrijecendo, mais uma vez, vai virando a mecha seca. No frio, mais ainda, né? E aí isso, a gente dorme encolhido, dorme fechado. E aí tem que dar uma oportunidade de tomar um solzinho, vale a pena às vezes aquecer a casa, aquecer a cama. Tem lençolzinho térmico que não é caro para comprar na Não é internet. caro, gente. O último eu comprei Batex. Então, eu tenho na minha cama, tenho aqui no consultório. Super Gente, importante. tanta coisa boa.
chegando agora, assiste a live inteira, sério, gente. Volta, faz a retrospectiva que eu vou deixar salvo no IGTV por pouco tempo, porque essa live foi uma mega dica para todo mundo, na verdade. Porque essas dicas, elas se aplicam a todo mundo que está em quarentena, né? Sem Até o dúvida. dentista, ele tem má postura, né? Os dentistas têm muito má postura durante o trabalho. Então, até mesmo os médicos que estão saindo para trabalhar, eles têm má postura durante o trabalho. Então, é muito importante que você pegue todas essas dicas, fundamentais, o pezinho no chão, deixar o celular e o computador na linha dos olhos, sabe? Espreguiçar de manhã. A bola foi incrível. Realmente, assim, incrível, Bruno. Você é demais, né? Pô, legal, gostei de ter participado, de ter dado essas dicas aí. Quem mora em São Paulo pode passar com você, assim, já pode fazer o Rolfing com você. Como é que funciona? Você já está atendendo agora? Pô, já estou atendendo, tenho uns horários com mais espaço, então manda mensagem, conversa comigo, a gente vê disponibilidade. Entra no perfil do Centro Viveca aqui no Insta, e aí lá na bio tem lá vários linkzinhos, saber sobre Rolfing, saber sobre os cursos de professores de yoga, mandar o WhatsApp, e aí só mandar pergunta lá, eu respondo, a gente marca horário para conversar. Se você estiver longe, dá para marcar sessão online também, dá para fazer um trabalho à distância, é um pouco Não sabia diferente, dessa. mas dá para fazer de longe também, dá para fazer bastante coisa. Maravilhoso. Gente, quem está aí em São Paulo, na Grande São Paulo, vale a pena, porque assim, o Bruno ele tá num lugar muito central, sabe? Então ele tá pertinho da Juscelino, então ele tá num lugar ótimo ali, né? É o que é Itaim Itaim. aqui, no meio do Itaim. Então assim, tá num lugar super super fácil acesso mesmo para todo mundo. E vale a pena, gente, é sério, porque são sessões, não é sessão pro resto da vida, tá? Esquece isso daqui. Mês, meio e fim. São sessões que ele vai fazer manipulação, mas também tem sessões que ele vai trabalhar tudo que ele falou, né? Além das manipulações, e é incrível, é incrível. Então, que você que está enrijecido, se o Bruno tivesse em primeira, meu amor, já estaria com ele, ó. Né, Bruno? Você é maravilhoso. E seus projetos, Bruno, tem algum projeto rolando aí, um projeto no ar? Então, tem os cursos de yoga terapia facial, tem o curso de didáticas para professores de yoga, e tem mais curso online aí aparecendo, né? Além das questões das sessões. Uh, tenho supervisão para professor de yoga. Às vezes o pessoal está com dúvida, precisa de ajuda com aluno, com problemas e tal. Dá para chamar para fazer uma supervisãozinha também, a gente bate um papo. Gente, é maravilhoso isso, porque o Bruno ele tem todo esse embasamento de alinhamento, fáscias. O Rolfing deu um embasamento muito legal para ele. Então, quem é professor de yoga também e quer, sim, se corrigir na prática e corrigir os seus próprios alunos, isso é sensacional. Eu mesmo, né, quem não sabe, sou capacitada em yoga, sou professora de yoga, e eu fiz um curso com ele que definitivamente mudou a minha vida em relação ao olhar que eu tinha sobre os meus clientes, né? Então, isso foi muito lindo. Bruno, 1 minuto de terminar a live, eu nem vi passar, juro. Eu tava com. Qual é o contato do Bruno? Gente, vocês conseguem o Bruno no direct do Centro Viveca, né? Isso. Centro Viveca com K, só me mandar mensagem lá. Né? A Só Ana, né? mandar. É. Dá Anaítes, um beijo para minha madrinha que está vendo também, que ela fez joinha assim. é, É. que legal, adorei conversar com você, Bruno. Para quem quiser, então, entrar em contato com o Bruno, só mandar direct para ele, ou manda link, eu mando o WhatsApp. O Bruno ele é super aberto, super acessível e é essa graça de pessoa, juro. O Bruno é uma pessoa linda e iluminada por dentro. Eu falo porque é bom ficar perto dele, é gostoso. Além Obrigado. de puta cabeção, gente. Sério, está vendo? Um monte de coisa que saiu aí na cabeça em 1 hora. Então imagina a sua hora de sessão, como é que vai ser. Bruno, gratidão de coração. Eu continuo aqui na Semana Anti-Inflamatória. Amanhã vai ter um papo com a Bia sobre felicidade e estado interno, estado mental, como é que a gente pode projetar isso para a saúde do seu corpo. Se você quer saber mais sobre a semana anti-inflamatória, clica no link que está na minha bio, semana anti-inflamatória, lá tem todas as lives. E beijo, gratidão, Bruno. Obrigado, Mari. Gratidão, tchau, tchau. Tá linda. Tchau.